Oi, professora. Eu e a Marilissa vamos falar sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que começou em 1789 na França e que tirou o regime absolutista e instaurou a República. Ela aconteceu na Idade Moderna. Agora eu vou falar o contexto histórico. Antes da Revolução Francesa, a França estava vivendo um período chamado Antigo Regime, que era uma monarquia absolutista, onde o poder era concentrado na mão do rei, ou seja, ele mandava em tudo e em todos. Havia também a sociedade estamental, que é a sociedade dividida em classes, onde não é possível mudança. Essas classes eram nobreza, clero e povo. Estava sob a influência de ideais iluministas. Eles estavam sendo influenciados pelas ideias iluministas. Houve uma crise econômica na França devido a ela ter participado da Guerra dos Sete Anos, o que custou muito para ela, já que ela saiu perdendo ainda, eles entraram em crise econômica. E também houve a crise da fome, que foi o período de seca que se alastrou e atrapalhou na produção de alimentos. Motivos. Os motivos para a Revolução Francesa foram a crise econômica, a insatisfação da população, a vida política desestruturada e havia ainda resquícios do feudalismo, que eram impostos para o povo e as terras concentradas na mão da nobreza. Tentativas de melhorar a situação da França. Em 1787, o rei ele convocou o clero e a nobreza para discutir as questões de impostos, já que o clero e a nobreza não pagavam impostos, apenas o terceiro estado, que era o povo. E ele convidou esse povo para uma reunião para discutir as questões dos impostos, e o clero e a nobreza não gostou nada disso, já que eles iriam perder os seus direitos, ou seja, eles teriam que começar a pagar impostos. Isso foi conhecido como Assembleia dos Notáveis. E em 1788, o rei convocou outra reunião do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, para discutir questões de impostos novamente e como melhorar a situação da França. E isso funcionou em votação. E o clero e a nobreza se juntaram e votaram contra a imposição do pagamento dos impostos por estes. E o rei, ele resolveu dissolver a reunião. Os representantes do terceiro estado, que era o povo, ficaram inconformados com essa situação e aí eles foram para a quadra onde acontecia o jogo da pela, que era um jogo lá daquela época. E eles insistiram que só sairiam de lá quando a França tivesse uma constituição que limitasse o poder do rei, que mais tarde se transformou na Assembleia Constituinte. Esse acontecimento ficou conhecido como o Jogo da Sala, o juramento da Sala do Jogo da Pela. E porque os camponeses ficaram revoltosos com a situação da França, os nobres fugiram porque eles estavam com muito medo. Marco inicial. Eu vou falar sobre a queda da Bastilha. Primeiro, você sabe o que é a Bastilha? A Bastilha ela era uma prisão considerada o símbolo do absolutismo que foi tomada por revoltosos com a ajuda dos sans-culottes. Sans-culotte era uma denominação dada pelos aristocratas aos artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários participantes da Revolução. Eles eram chamados assim por sua classe social. Sans-culottes quer dizer sem calça, pois não usavam as roupas da nobreza. Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão. Documentos contra o antigo regime, inspirados no iluminismo e ideias liberais, e era dividido em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E podemos perceber que com essa Revolução da França influenciou muito
muitos governos, até mesmo o nosso governo aqui do Brasil. E vamos lá. Liberdade de ir e vir, de expressão e de propriedade privada. Direitos de resistir a qualquer regime tirano e a luta pela igualdade. Constituição de 1791. Instaura a monarquia constitucional na França, onde o rei está abaixo da Constituição, coloca na lei os ideais da Declaração do Homem e do Cidadão, o voto censitário, as pessoas que comprovam sua renda podem votar, ideias burguesas implantadas. Burgueses eram pessoas abastadas, comerciantes, profissionais, liberais, etc., porém, sem título de nobreza, não tinham direito político. Divisão da Assembleia Constituinte. Ela foi dividida em dois grupos, os jacobinos da esquerda, que eram radicais, que representavam a baixa burguesia e defendia uma maior participação popular do governo e profundas mudanças na sociedade que beneficiassem os mais pobres. E os girondinos, que eram da direita e eram mais conservadores, representavam a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Período de convenção. Ocorre a proclamação da República, o assassinato do rei diante do descobrimento de sua traição. Foi um período governado pelos girondinos, teve seu fim a partir da radicalização da Revolução e os girondinos tomarem o poder. Houve a Revolta da Vendeia, que os camponeses revoltosos contra a Revolução e a burguesia das grandes cidades, a favor da Igreja Católica e do sistema monárquico, recebendo o apoio da aristocracia. Governo jacobino. A Constituição de 1973 instituiu o voto universal. Todos os homens podem votar, direitos trabalhistas, reforma agrária, lei do máximo. Preço máximo estabelecido para bens de consumo básico, abolição da escravidão nas colônias. Essa abolição do preço máximo era devido para que todos tivessem uma alimentação, para que ninguém morresse de fome. E também houve o período do terror, onde Robespierre, líder dos jacobinos, começou a caçar antirrevolucionários e até seus aliados, e por causa disso ele perdeu o apoio total da população. E para dar ao fim ao período do terror, Robespierre foi morto e também alguns líderes jacobinos. Período do Diretório. Foi o período da revolta do governo dos girondinos, restabelecimento do voto censitário, colocaram em prática os ideais burgueses e os girondinos também perseguiam seus opositores. Conspiração dos iguais, movimento de cunho socialista que não deu muito certo. Acabou com o golpe 18 de Brumário, arquitetado por Napoleão. Agora irei falar sobre a pintura A Liberdade Guiando o Povo. É uma pintura que retrata a liberdade. Ela foi feita em 1830, quando a França passava pela Revolução de 30, feita para inspirar a Revolução de 30 a reviver a Revolução Francesa. Queria agradecer, professora, por ter assistido a nossa aula e espero muito que goste e aprenda também conosco.